Bom dia! Mais um Cá Entre Nós. Vamos conversar hoje sobre a sexualidade sagrada. Essa sexualidade que está associada tanto com a questão sexual mesmo, mas também com a relação do sagrado, certo? Então a gente vai conversar sobre isso a partir do conto da deusa do ventre, que é a deusa Bulbo, que é uma deusa. Sejam bem-vindos, estou vendo vocês entrando. Bom dia, Rani, bom dia, pessoal. A gente vai conversar através do conto da deusa Bulbo, Raninha, que é uma deusa diferente. E que ela é uma deusa que ela traz contos e conversas picantes e engraçadas. Então a gente vai falar do riso, né? A gente vai falar do quanto que a nossa sexualidade ela atravessa a questão da nossa energia de vida, né? E o quanto que a gente precisa estar entre amigas e achar graça, sabe? Então a Clarice, ela começa esse capítulo 11, né? Gente, a gente tá, olha só, quase finalizando o livro, que delícia! E ela começa falando isso, que dentro da gente, né, em um lugar subterrâneo, que a gente não enxerga muito, deixa eu pausar aqui a música, né? Existe esse sagrado que nos traz a alegria de viver. E que a gente precisa... Caramba, é isso que você escreveu, Cris. Rir é um remédio. É exatamente o que a Clarice ela traz aqui pra gente. Amélia, querida, saudade também. Tô em Fortaleza, vamos se encontrar. Então, vamos começar, né? Primeiro, a ideia da sexualidade, muitas vezes, vem a questão como se fosse sujo, né? Se a gente for fazer uma revisita histórica, cultural, a gente vai ver que muitas vezes nós mulheres fomos educadas, ensinadas, né, como se a sexualidade fosse suja, tipo, não sei o que, né, e tal, como se fosse assim, um grande tabu. E nesse capítulo, ela traz com muita leveza, né, que não precisa ser tão assim, inclusive que essa mesma sexualidade, às vezes, gera aquele despertar entre nós mulheres, de uma certa curiosidade, né, daqueles burburinhos, daquelas conversas só entre a gente, que a gente acha graça. E aí eu quero apresentar pra vocês a Bulbo, né, a deusa do ventre. Eu, mais uma vez, né, não vou ler o capítulo todo pra gente ganhar tempo, tá? Mas eu quero ler essa parte pra vocês entenderem de quem é que a gente tá falando. Ela diz assim, a fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. Então já imagina aí que ser diferente é esse, né? Que os olhos são os mamilos, a boca é a vulva. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir e depois deu um risinho abafado, tipo, tipo a gente faz muito isso, né? E em seguida uma boa gargalhada, kkkk, né? Então, juntas, as duas mulheres riram, a pequena deusa do ventre, Bulbo, e a poderosa deusa mãe da terra, Deméter. Isso aconteceu mediante uma história que a Perséfone, que é filha da Deméter, tinha se perdido e tudo mais num subsolo do vamos falar assim, tem outro nome, tá? Mas, pronto, tá aqui. No subsolo do Hades, o deus dos infernos, né? Então ela se perdeu e aí a Deméter, que era a deusa da terra, ficou amaldiçoando tudo e ao mesmo tempo buscando essa filha. E aí, assim, ela já naquela melancolia gigantesca, né? Naquela tristeza sem fim, foi quando a Bulbo, que é essa deusa do ventre, né, diferenciada, com os olhos de mamilo, com a boquinha de vulva, trouxe essas conversas picantes e tudo mais pra trazer graça, pra achar graça. E é aí que a Clarice fala que esse riso, ele vem como um remédio. E pra gente acessar esse riso e acessar essas histórias, a gente precisa aprender a respirar. Então, em outros momentos a gente já conversou, e vocês já devem escutar também vários médicos, olha, presta atenção na respiração, né? A respiração precisa ser consciente. Então, o que é que eu tô ingerindo nesse ar? O que é que eu tô absorvendo? O que é que eu tô colocando pra dentro de mim mesma? Ao passo que eu também tô expirando, eu também tô colocando pra fora.
E a Clarice, ela fala, olha o que ela fala, respirar significa conhecer nossas emoções, que quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração prendendo-a. Então vocês podem até parar para pensar agora junto comigo, né? Quantas vezes a gente sente algumas emoções que são mais difíceis, que a gente não tá querendo sentir, ou então a gente acha, não, esse momento não é apropriado para eu sentir isso daqui. Aí o que a gente faz? Se prende, né? Prende aqui a respiração e fica... O que a gente tá fazendo? Evitando sentir o que a gente tá precisando sentir naquele momento. Evitando sentir as emoções. E aí a Clarice, ela fala exatamente que o respirar, né, é uma forma de acessar nossas emoções. Inclusive, a gente já fez exercício de respiração aqui em outros encontros, né, associado com outras coisas. Mas pra vocês verem o quanto que é importante essa capacidade de soltar o que tá preso. E isso pode vir através das histórias que trazem riso, tá? Então, ela fala que essa pequena Balbo, né, essa pequena deusa do ventre, ela são como talismãs da mulher. E ela pode estar aqui dentro de mim, ela pode estar aí dentro de ti, né? E a gente pode acessar essas balbos em conversas com mulheres, onde a gente pode estar sendo a balbo que é aquela mulher que às vezes está mais triste, tá melancólica, tá precisando para trazer alegria para a vida dela. Ou a gente pode ter amigas assim, que trazem essas ideias, né? Essas conversas mais picantes, que a gente fica achando graça assim, que parece uma bobeira, mas que traz alegria de vida. Então, a Clarice, ela fala assim, eu até grifei, porque ó, vocês que me acompanham sabem o quanto que eu valorizo o momento entre mulheres. O quanto que eu acho que é renovador, traz vida mesmo estar junto com mulheres. Com amigas, com colegas, mas essa troca, gente, isso é saúde. E a Clarice, ela assina embaixo no que eu tô falando, porque presta atenção quando ela diz assim... Essas deusas, né, essas talismãs, representam sensibilidades e expressões exclusivas e a gargalhada é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Aí ela fala o seguinte, sempre considerei que eu não vou saber falar isso, que eu acho que é alemão, mas vamos lá, vamos tentar. Sempre considerei que o Kaffeeklatsch, que o que é isso? É uma reunião informal em torno do café e conversas, né? Ela sempre considerei que isso era um remanescente de algum antigo rito feminino de reunião. Um ritual de conversa íntima. Mulheres falando com suas entranhas, dizendo a verdade, rindo até parecerem bobas, revigoradas, de volta ao lar, igual a gente falou em outros capítulos, né? Aqui, essa questão da gente aprender a voltar ao nosso lar, nossa essência, a gente mesmo, a fortalecer isso. Então, sentindo tudo melhor. Eu até coloquei aqui do lado, provo pra vocês. Isso com certeza foi uma das minhas primeiras leituras. Olha o trechinho aqui cototinho. Por isso que eu amo um cafezinho com a mulherada, né? Foi isso que eu escrevi. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente fala com as entranhas da gente, a gente traz verdade. E o que é a verdade é a nossa própria essência, né? A gente sai revigorada desses encontros. Por quê? Porque a gente volta ao nosso lar, à nossa essência. A gente se encontra com a gente mesmo. E ela ainda acrescenta o seguinte, as mulheres desejam estar numa atmosfera exclusivamente feminina, de quando em quando, quer sós, quer com as outras. Trata-se de um ciclo feminino natural. E eu quis trazer essa parte aqui pra gente realmente naturalizar que isso é importante. Isso é do ser feminino, isso faz parte dos nossos ciclos. Tanto é que aí ela vai trazer em outra parte aqui também, eu não separei essa parte pra trazer pra vocês, mas estou lembrando agora, que ela traz que desde muitos tempos antigos, né, o que é que as mulheres faziam para elas terem esse momento? Elas faziam um momento como se fosse excursão da pesca, se eu não me engano, que elas traziam todos os parceiros dela e mandavam eles, vão ali pescar, sabe? Passem um tempo fora fazendo esse movimento, porque enquanto eles saíam, elas também tinham o momento delas, o tempo delas. Então vejam como isso é precioso. E isso é de tempos antigos, remotos, né, da ancestralidade da gente. E que eu não sei como é que é pra vocês, mas pra mim desperta muita curiosidade de sair conversando com as pessoas que a gente conhece, que são mais velhas.
pra perguntar como era no teu tempo, tu mandava também, né? Sei lá, teu parceiro fazer algumas coisas. Mas trazendo pra tempos atuais, a gente pode pensar, por exemplo, que os parceiros, eles têm os momentos dele de futebol, de happy hour quando sai do trabalho. E a gente naturaliza muito isso, né? E ninguém tá aqui pra apontar, julgar, né? Porque não é o nosso papel, não é o nosso perfil. Vocês sabem que não é assim que eu gosto de trabalhar. Mas a gente pode aprender muito com esses homens, com esses parceiros. Caramba, eles têm o momento deles, é precioso, eles gostam desse momento. Por que eu também não posso ter o meu momento, né? E assim, eu facilito isso pra ele, eu dou todo um paro. Enquanto ele tá lá, eu tô aqui cuidando do lar, tô com as crianças, tô isso, tô aquilo. Então, por que não ele também me amparar num momento como esse, que eu possa sair com minhas amigas, né, estar com elas? E aí tu pode me dizer assim, Rani, mas tu fala tudo isso porque, tipo, tu não tem filhos, né, e tudo mais. Aí eu volto aqui pra ti. Ok, mas lembra que a Rani é especialista em mulheres, que a Rani estuda isso como ninguém? Lembra que metade, ou um pouco mais, 60% das minhas pacientes são mães? Então, gente, eu tô nesse dia a dia o tempo inteiro. E ainda digo mais, que eu lembrei isso, tá bem fresquinho. Ontem, por exemplo, deixa eu só beber aqui um golinho do café. Mas ontem, por exemplo, eu estive com algumas amigas, né? Amigas de infância, da época da escola e tudo mais. Estávamos em 6. Metade eram mães. E cadê as crias? E era de noite, pós-trabalho e tudo mais. Cadê as crias? Estavam com os pais. Então elas estavam ali tranquilas, sabendo que as crias estavam bem cuidadas, né? Com esses pais que estavam ali exercendo o que eles tinham que exercer, a paternidade deles, tá? Então, assim, como é que a gente pode contar com que rede de apoios pra gente também ter o nosso momento? Às vezes vai ser com o parceiro, às vezes vai ser com a nossa mãe, né, que é outra mulher. Às vezes vai ser com a babá, porque a gente tem condição de pagar. Enfim, não sei como é que você vai se organizar pra isso, mas isso revigora, né? Isso conecta a gente com a gente mesma, traz de volta ao nosso lar. Então, esses momentos intimistas entre mulheres são valiosíssimos, principalmente se for pra achar graça. E aí, ela traz algumas histórias como exemplo, sabe? De que histórias são essas de sexualidade que despertam esse riso frouxo. Que histórias são essas? Deixa eu só cumprimentar o pessoal que foi entrando depois, né? Bom dia, Gerlane. Minha mãe tá aqui, Deus te abençoe, amém. Deus abençoe nós tudinho. Lili, Tati, Thiago, Marcos. Nossa, muita gente aqui. Deixa eu ver os nomezinhos. PC, Ceará, que legal, sindicato, Cira, Lorena, Ivanildo, ok. Então vamos a essas histórias que são engraçadas e quem sabe a gente saia daqui já gargalhando, maravilhoso pra começar ou finalizar o dia, né? Começar aqui no Brasil, já ir pra tarde aí nos Emirados ou não sei qual país que tu tá assistindo, mas vamos lá. Uma das histórias que ele fala, e eu particularmente achei bastante graça, espero que vocês achem também, é do Coyote Dick. Eu não vou ler toda a história, tá? Obviamente. Mas é a Clarice mesmo, que tava em uma viagem, tava recolhendo histórias, e aí ela conheceu um casal. E o casal, o rapaz, né, do casal disse, eu preciso muito te contar essa história, não. E aí a esposa dele, não, rapaz, não conta essa história, né, tipo assim e tal. Aí ele, não, mas eu preciso muito contar, não. Que a história era do Coyote Dick, que era uma criatura, era um homem, né, criatura muito esperta e tudo mais. E ele um dia estava dormindo, aí olha só, né, vou ler essa parte. Um dia, quando o Coyote Dick estava dormindo, seu pênis ficou realmente entediado e resolveu abandonar o coiote para viver sozinho uma aventura. Foi assim que o pênis se soltou do Coyote Dick e saiu correndo pela estrada. Na realidade, ele pulava pela estrada fora, já que possuía só uma perna. E aí ele foi pulando, se divertindo, saltou de estrada, pulou na floresta e tudo mais, até que ele caiu numa moita de urtigas. E aí ele gritou, ele berrou, e ele ficou lá, ai. Jornalista Alan Nascimento, bom dia a todos, bom dia, muito obrigada pela companhia. E aí, esse pênis lá, ai, até que acordou o Coyote Dick, tipo, meu Deus, que barulho é esse? E quando ele pegou, cadê, não tá aqui, saiu correndo, foi atrás, não sei o que, encontrou, limpou bem direitinho, cuidou, pronto, tá aqui comigo e tá aqui. E aí, pronto.
acarinhou, tranquilizou e devolveu ao seu lugar certo. Aí o Old Head, que foi que contou essa história, ele começou a rir feito um louco, teve acesso de tosse, né, os olhos saltados e tudo mais. Essa é a história. E a esposa disse, ah não, mas você tá esquecendo de contar a moral da história, esquecendo de contar o final da história. E aí ele fala, não, se tu se lembra tão bem, fala aí. Aí ela diz, o final da história é a moral. Nesse instante, Balba ponderou-se dessa esposa, né, a Balbo, que é a deusa do ventre, toda pra frente. E ela começou a dar risinhos e depois de muito riso, ela conseguiu concluir a história dizendo, a moral é que mesmo depois do Coyote Dick sair do meio das urtigas, elas fizeram seu pau calçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar do estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. E aí a Clarissa, né, ela disse que nessa hora elas riram e elas riram e elas riram. E aí tem outras histórias também, por exemplo, essa também achei bem interessante e quero trazer pra vocês. Também da Clarice, que teve acesso através das mulheres ali da família que estavam numa viagem, estavam conversando e tal hora, sabe, fica separado assim, clube do Bolinha, clube da Luluzinha. Pois bem, estava lá o clube da Luluzinha, só as mulheres da família dela, as tias e tudo mais. E ele escutou meio que uma gaitada, achou estranho e foi lá ver o que era. E eram as mulheres achando graça, muita graça, e elas dizendo assim, elas entre os gritos, né, diziam, cobriram o rosto, kkk, cobriram o rosto. E aí ela não entendeu muito bem, mas viu que elas tinham lido uma história de uma revista. E que aí ela foi atrás, depois que todo mundo dormiu, ela, deixa eu ler essa história na revista. E ela nunca se esqueceu da história, ela partilha com a gente a história, né? Que existia um general lá, ia visitar as tropas lá em Ruanda, que poderia ter sido qualquer lugar, podia ser até aqui em Fortaleza, né? Vamos trazer assim pra nossa realidade. E aí, esse governador, ele queria que todas as mulheres nativas que estivessem ali ao longo da estrada, que fossem dar as boas-vindas pra ele e acenassem pra ele, estivessem vestidas, porque essas mulheres nativas, na verdade, elas nunca usavam roupas, né, a não ser um colar de contas. E aí, o governador chamou o chefe da tribo, falou do seu problema, que precisava dessas mulheres vestidas, e o chefe da tribo disse que, ó, tudo bem, vou conversar com elas, não se preocupa não. O governador arranjou a roupa lá pra elas, um saia, uma blusa e tudo mais, pra todas estarem lá no padrão, belas tudinho. Ok. Aí, olha essa parte. Tem coisas que precisam ser lidas. Aí ele diz aqui. No entanto, no dia do desfile, apenas poucos minutos antes do governador chegar, né, descer lá com seu jipe e tudo mais, se descobriu que todas as mulheres estavam obedientemente usando as saias. Mas elas não haviam gostado das suas blusas e a haviam deixado em casa. E aí todas as mulheres estavam lá enfileiradas dos dois lados da estrada, com suas saias, mas com o peito nu. E sem mais nenhuma roupa, nem mesmo a roupa de baixo. Ora, o governador ficou apoplético ao saber disso e convocou o irado chefe. Este lhe assegurou que sua mulher havia conversado com ele, garantindo que as mulheres haviam concordado com o plano para cobrir os seios quando o general estivesse passando. Aí o governador, tem certeza? Tem, eu tenho toda certeza. Pois bem, não havia muito tempo para discutir e nós só podemos tentar adivinhar qual foi a reação do general quando o jipe veio, passando ruidoso e uma mulher de seios nus atrás da outra. Ai, meu Deus, tá vendo as histórias que despertam riso. Uma mulher atrás da outra com seios nus levantava graciosamente a frente da saia rodada e cobria o rosto. Então, tipo assim, né? Mas mostrava o restante. Então, aí a Clarice disse que leu essa história e também começou a rir e associou, né? Por que as tias estavam falando? Elas cobriram o rosto, porque tapa um buraquinho e o outro fica à mostra, né? Tipo assim. Então, esse é o benefício da piada, esse é o benefício dos risos, né? É por isso que a gente diz que a gargalhada, ela é remédio, porque ela é remédio para tempos difíceis, ela é remédio para melancolia. É por isso que a gente fala que as mulheres juntas, achando graça de qualquer coisa, qualquer bobeira que pareça ser, traz vitalidade para essas mulheres. Lembram que elas têm energia de vida aí dentro, acessa essa leveza, né?
Então é uma diversão boa, limpa, suja. Podemos imaginar o sexual e o irreverente como algo sagrado? Podemos. Especialmente se eles atuam como medicamento, é o que a Clarice nos diz. Então, essa sexualidade, ela pode ser um bálsamo, né, pro nosso espírito, principalmente sendo sagrada. Por que que ela é sagrada? Por que que esse riso ajuda? Porque ele alivia, né? Ele alivia, ele reorganiza, ele reafirma essa força e esse poder feminino, ele gera saúde, ele deixa as pessoas alegres por estarem vivas, por estarem felizes. Aqui agora, quando a gente tá conversando, que eu trago essas histórias que a Clarice nos conta, pra gente achar graça, pra gente desfazer qualquer tipo de tristeza, pra gente isolar as raivas. Então a gente precisa ter esses acessos ao riso, porque ele traz uns cutucõezinhos de sensibilidade, do que é sagrado, do que é tão nosso, né? Então, esse capítulo, que ele é mais curtinho, ele fala muito dessa questão de que a sexualidade, ela não precisa ser suja, né? A sexualidade, ela não precisa ser associada a algo com um teor ruim, como se fosse, assim, realmente um grande tabu, que as mulheres não podem falar sobre isso. Elas podem falar sobre isso, elas podem falar, inclusive, de forma que achem graça, que traga essa energia de vida à tona, né? Então, esse capítulo, a Clarice, ela traz esse despertar curioso para o riso, para a gargalhada, que seja através das piadas, dessa malícia, né, que tem através dessas histórias que tem um teor mais sexual, tá certo? Então, o convite, eu espero que vocês saiam daqui, assim, despertas para tá tudo bem, me reunir com as minhas amigas e conversar bobeiras e falar dessas coisas que a gente acha graça, recontar, né, piadas. Vocês podem até sair daqui, encontrar com as amigas e dizer: menina, escutei uma história hoje lá no Cá Entre Nós, a Rani trouxe, que a Clarice escutou, que foi assim, assado, né, desse general, e todas cobriram o rosto e riam, achem graça. Inclusive, gente, porque às vezes, por exemplo, acontece muito da gente, vamos marcar um encontro com as amigas e tudo mais, muitas confirmam e algumas ficam meio receosas. Por quê? Porque muitas vezes ela não tá em clima de celebração. E aí essa que fica receosa de ir, que dá mil desculpas, diz: não tô em clima de celebração, vou estragar o momento de vocês, tem umas coisas acontecendo aqui, tô preocupada, tô triste, tô chateada com alguma coisa, então deixa eu quietinha aqui no meu canto, não vou não. Gente, aí é que tem que ir. Por isso que a Clarice, ela trouxe esse capítulo pra gente entender. Cara, talvez essa mulher ela esteja precisando exatamente disso. De sair um pouquinho, estar em boas companhias e achar graça. Talvez isso já seja uma válvula de remédio pra ela ficar bem. Pra ela sair desse estado de melancolia, de tristeza, né, de acesso, de raivas, que ela consiga acessar profundezas dela mesma e entender que ali tem vida, que ali tem alegria, que ela pode ser e se sentir merecedora disso, né? Então, às vezes, a gente é canal para colaborar na vida dessas outras mulheres, colegas e amigas, e às vezes é a gente que tá precisando desses canais. Então, que você saia daqui hoje preenchida de alegria, de vida, de acessos, de risos e boas gargalhadas, tá bem? Eu agradeço a tua companhia, peço desculpas que hoje a gente deu uma leve atrasadinha, mas vocês sabem o quanto que eu trago aqui a questão de ser de verdade, sou mulher real, né? Tô aqui em Fortaleza há uma semana. É a primeira vez que eu venho aqui pro Cá Entre Nós no consultório, né? O primeiro eu fiz na casa da minha mãe, então eu não contava com o trânsito, até coloquei que vai atrasar um pouquinho e tudo. Mas eu acho incrível estar aqui com vocês e nunca tem como a gente agradar todo mundo, mas sempre a gente agrada uma parte. Então, eu sei que muitas entram de 7h30, mas muitas também só conseguem entrar depois das 8. Então, deu essa misturada hoje aqui. Mas se fez sentido pra ti, aproveita, compartilha, né? Passa pra outra mulher como se fosse um convite. Vamos aqui achar graça juntas, né? A gente merece esse lugar de vida. Então, pra gente finalizar, vou só colocar aqui uma musiquinha. E muito obrigada por estarmos juntas hoje de novo. Eu espero que vocês tenham um dia excelente, uma semana incrível. E na próxima semana cola aqui, porque a gente vai falar sobre os limites da raiva e do perdão. E isso são coisas que a gente vê com frequência, pelo menos aqui no consultório, sempre vejo, né? Mulheres assim, às vezes com raiva,
com dificuldade de perdoar, e a gente vai falar sobre isso tudo no próximo encontro. Um beijo! Até a próxima terça.